Pessoal, voltando aí, para quem lembra, né, eu comentei na sala de aula que a gente ia sempre estar vendo direto aí na apostila, eu fiz um comentário, então, desse quadro que nós já corrigimos, desse quadro que foi a correção, e lembrando que o nosso tema é população mundial, população do mundo aí. Para entender essa população do mundo, nós vamos ter várias definições aí, tanto que foi uma atividade para vocês fazerem em relação a essas definições aí, e deixem no caderno, tá? E não vão esquecer de outra coisa. Eu vou colocar na quinta-feira à tardezinha o nome de alguns alunos para estar enviando para mim as atividades prontas, um print, né, do caderno que vocês vão estar fazendo. Para fazer as atividades, vocês vão olhar aí da página 8, depois chegando essas atividades para deixar aí na apostila, o restante no caderno. E nós vamos ler até aqui as situações aí das previsões demográficas, depois ele começa para ajustar em foco para entrar em pirâmide etária, para a gente saber a quantidade de população através de um gráfico, tá? Para saber essas situações, nós vamos ter que entender como que é essa população, como que ela se movimenta, como ela cresceu. Para isso, nós vamos lembrar de uma coisa que ele fala aqui no finalzinho da aula passada, que é a previdência privada, o pagamento das aposentadorias. Por que a gente escuta tanto falar isso na televisão? Porque a população do mundo, do país, do Brasil, vamos usar o Brasil como exemplo, está ficando mais velha e aí a população não está tendo o mesmo tipo de serviço, de recolha, de impostos como era. Então, não tem como fazer esse pagamento da aposentadoria como era, né? Então, é isso que faz dificultar a vida de alguns aí, tá bom? Então, essa situação do sistema previdenciário é bastante delicado em vários lugares do mundo. Tem lugar que não tem essa aposentadoria como é a nossa esperança aí, mas no futuro. Para a gente entender essa parte, nós vamos entender de conceitos demográficos. O que interessa para a gente? Definição do que nós vamos estar vendo sobre população, tá? Ele já começa mostrando aqui, pode ver que a minha apostila está toda riscada, que eu falei para vocês que está tudo ticado aí, né, ou grifado para vocês entenderem melhor. Ele vai falar dos conceitos demográficos. Ele começa a população absoluta e relativa, depois ele fala de crescimento vegetativo e taxa de fecundidade, depois ele fala como é que ou como é que foram as fases de transição para a dinâmica, para o movimento dessa população que vai crescendo com o passar do tempo. Essa parte aqui, da página 11, aqui que está grifado, começa o meu aqui, que ele começa a mostrar, ele tem a ver com esse quadro que tem aqui na apostila de vocês, tá? Então, esse quadro que tem aqui, esses detalhes que ele mostra, cada uma dessas 4 colunas, é a explicação que tem aqui dentro dessa página 11 e 12. Então, e depois nós vamos ver como que é a população, né, nos dias atuais. E para isso, a gente pode lembrar de observar até a nossa família. Se vocês observarem, como que é a família de vocês? Os avós, como que era? Quantos tios tem? É o mesmo tanto? Nós vamos ver que essa população, um período vai aumentar, depois ela vai diminuir, mas com o passar do tempo ela só vai diminuir, principalmente quando a mulher vai para o mercado de trabalho. Então, voltando lá, tá? População absoluta, o que é isso? É a quantidade total de habitantes em um determinado lugar. A população absoluta é quantas pessoas vivem naquele determinado lugar. Então, a população daquele lugar, eu quero saber qual é. Então, é a população absoluta. O que é a população relativa? É a quantidade do total de habitante dividido pela área que ocupa em um determinado lugar. Então, isso é a população relativa. A gente, às vezes, né, nós vamos estar tentando organizar por densidade demográfica, ou seja, em 1 quilômetro quadrado, quantas pessoas tem naquele lugar. E isso vai dar origem a país povoado e populoso. Se vocês observarem aqui, nós vamos ter um quadro de 10 países que são os mais populosos aí, vamos colocar assim, do mundo, os maior quantidade de população. Aqui eu tenho um total de população. Só que por que Bangladesh, ele aparece aqui numa classificação de primeiro lugar? Porque ele vai ter a maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, ele tem 1.084 habitantes em 1 quilômetro quadrado só. Ele tem aproximadamente 148 mil quilômetros quadrados. Eu não posso nem comparar ele, no caso aí, com a China, que tem 1 bilhão
que tem 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. Então, nós vamos observar aqui, o que ele mostra aqui? Ele coloca a quantidade de pessoas aí em 1 quilômetro quadrado. Aqui, então, ó, ele é mais populoso. Povoado, nós vamos ter, né, a quantidade de pessoas aí dentro de um determinado espaço. Outra coisa que vai chamar a atenção, o Brasil, ele aparece aqui no final, porque ele vai ter só 24 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é uma divisão do país como um todo, ou seja, 8 milhões 515 mil quilômetros quadrados aproximadamente, dividido por 207 milhões de habitantes, que hoje nós já somos mais de 212 milhões. Esses dados é de 2017, tá? Aqui ele mostra uma imagem aí de Bangladesh. Bangladesh é um país que fica bem aqui no sudeste asiático, aqui nessa parte mais escura, e é isso que vai interessar esse mapa para nós. O que é que interessa esse mapa? A densidade demográfica, a quantidade maior que nós vamos ter de população por quilômetro quadrado. O que significa isso? Essa parte que quanto mais escura ela é, maior quantidade de habitante por quilômetro quadrado, que é o que mostra essa reguinha aqui no final. Então, desculpa aí, pessoal. O que ele vai mostrar aqui dentro desse mapa? Quanto mais escuro for essa parte, eu vou ter uma maior quantidade de população por quilômetro quadrado, que por um acaso pode coincidir aí com maior quantidade de população em um grupo de países aqui, no caso da China, da Índia, né? Aqui o Nordeste dos Estados Unidos, o Sudeste do Brasil. Então, nós vamos ver essas situações. Como ele fala de conceitos demográficos, então nós vamos dar alguma definição, aí ele vai usar mais dois aqui para entender o movimento dessa população. A gente tem que saber o que é. Crescimento vegetativo. A variação numérica de uma população obtida principalmente pela diferença entre o número de nascimento, que é a taxa de natalidade, e o número de óbito, a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade a gente calcula por 1000, tá? Então, o que é o crescimento vegetativo? É a diferença aí entre os nascimentos e, infelizmente, os mortos aí, tá? Taxa de fecundidade, aí vai estar relacionado principalmente ao período fértil da mulher aí, né? Que vai em um determinado período aí, que vai uma média até os 35, 38 anos. Conceito relacionado à taxa de natalidade. Corresponde à quantidade média de filhos de uma mulher ao longo do ciclo reprodutivo. Isso é de acordo com a ONU aí no caso, né? A UNFPA, né? Ou seja, um relatório sobre a situação da população mundial, esses dados de 2019. A média e a taxa de fecundidade é de 2,5 crianças, né, com menos de 5 anos para cada mulher em idade reprodutiva, que vai uma média aí 17, 18 anos até uma média de 35 anos. Então, tem uma média aí, né, de 2,5. Isso é uma média, mas nós vamos ter lugares que tem muito mais e outros lugares que vai ter um ou crescimento negativo. Aqui ele fala do índice aí, né, de acordo com a população. A média de filhos aí que nós vamos ter no mundo todo é de 1,7, ou seja, 2 filhos ou 1 filho por casal. No Brasil é 1,9, se a gente comparar em relação à África é de 5,1, tá? E se a gente for analisar países do continente europeu, que é o que ele mostra aqui depois, dentro desse finalzinho aqui desse parágrafo, aqui nessa parte, o que nós vamos ter? Ele mostra em relação a países europeus, que vários lugares nós vamos ter o crescimento negativo, ou seja, eu vou ter maior quantidade aí, no caso aí, de mortes do que eu vou ter de nascimento. Então, morre mais gente do que nasce. Então, nós vamos ter, segundo o Fundo de População das Nações Unidas, nós vamos ter países com baixo crescimento vegetativo, tá bom? Na Coreia do Sul e o Japão também vai acontecer algumas situações aí que tem baixa taxa de fecundidade. Aí, no caso, Itália, França, Portugal e Alemanha. Na Europa, França, Japão e Coreia do Sul, lá no continente asiático. Aqui ele dá um texto informativo de Ricardo Guimbrown, que saiu aí, né, disposto no Estadão, que ele fala de uma sociedade 5.0 de alta tecnologia, que são robôs que atendem no Japão, porque não consegue ter uma grande quantidade de população economicamente ativa, aquela que trabalha, porque a população vai envelhecendo muito, né? Então, aí nós vamos encontrar alguns lugares que vai ter robôs atendendo. E aí ele pede algumas questões. A última, aí é uma sugestão que vocês podem dar, tá?
Depois ele já começa explicando as fases da transição demográfica. E o que é essa fase? É isso aqui que ele vai mostrar nesse quadro. Como que funciona essas 4 fases aí? Ele vai dar uma situação que ele vai dar. A fase 1 aqui, ó, ele conta a fase 1, 2, 3 e 4, ele coloca os níveis aí. Na fase 1, nós não vamos ter nenhum país além, desde que aconteceu, né, em Ruanda, na década de 90, com uma quantidade de população. Essa linha verde, a linha vermelha, a taxa em verde, a taxa de natalidade, em vermelho de mortalidade. Então, era mais ou menos o crescimento num determinado período igual, depois começa a morrer bastante gente, nasce muita gente e depois ele chega aqui no final. Lembrando que isso daí, pessoal, vai ter mais ou menos essa taxa de natalidade, ele começa a contar aí esses dados aqui de 2011, mas nós vamos ver que isso acontece principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele fala que é no período depois da chamada, na fase 1, a chamada pré-industrial. Então, é finalzinho aí da década de 1870, lá na Inglaterra, até chegar 1990, ele vai dar mais ou menos um prazo. Na fase 2, ele fala em relação à África. Na 3, ele explica o crescimento, né, populacional, como que vai fazer. Ou seja, num dado aí de 1940 a 1950, nós vamos ter avanços medicinais, a explosão demográfica, o crescimento da população, que é bastante alta. Presta atenção aqui no quadro, ó, que ele mostra aqui, ó, bem mais alto, e depois ela vai caindo. Ele não tem uns dados aqui, né, não tem números, mas a gente consegue perceber que ela cai. Na fase 3 e 4, nós vamos ver que aparece a mulher que sai para o mercado de trabalho, ela começa a ter mais proximidade com os métodos contraceptivos, ela começa a ter um planejamento familiar e essa família também vai ter um custo diferenciado. Então, nessa fase 3 e 4, que ele vai chegando aqui, nós vamos ter depois um equilíbrio que ela vai diminuindo, mas o que acontece? A população vai ter um nível mais, né, organizado. E aí aquilo não aparece, mas tem até uma fase 5, onde nós vamos precisar de uma mão de obra e de um trabalho. Para isso, pessoal, ele mostra em relação ao Brasil, que ele dá as características aqui. Olha aqui uma família que nós tínhamos aí da década de 70. O que dá para entender o pai e a mãe, e nós vamos ter vários filhos. Hoje já não é assim, como ele coloca, que tinha família que era uma escadinha, tinha um filho mais velho, mais novo, aí uma média de 5 filhos. E agora é desse jeito? É só a gente analisar em casa esse crescimento dessa população. E depois ele dá algumas previsões demográficas, e aqui ele dá uma instrução para saber de um livro, né, que mostra a história do crescimento da população e como que funcionou. Aqui não precisa fazer essas atividades, nós vamos depois já entender como funciona uma pirâmide etária. Então é mais prestar atenção nesse gráfico, esse gráfico como que ele explica, a partir aqui da página 11. Pessoal, qualquer dúvida pode me procurar, que eu estou sempre à disposição. Às vezes, se eu estou na outra escola, eu vou demorar um pouquinho, que no Capitão Horácio eu continuo trabalhando, tá? Até mais.